Estado de calamidade pública é reconhecido e já está em vigor. Agora, o governo pode gastar além do estabelecido no orçamento anual e combater de forma mais efetiva as consequências da chegada da Covid-19, que já tirou a vida de 11 brasileiros. Esse é o especial Coronavírus da TV Justiça, que debate ao vivo, em 2 edições diárias, os efeitos da pandemia no nosso país. Em debate hoje, algumas medidas anunciadas pelo governo para que a gente suporte o baque econômico que está por vir. Ao meu lado, o doutor Ivo Gico Júnior, doutor em Direito em Economia e Direito Econômico. Perdão, doutor em Economia e Direito Econômico. São 2 doutorados. Perdão. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom, o tema é valiosíssimo, né? Debater economia num cenário que a gente está vivendo hoje. Na prática, depois desse estado decretado, o que o governo pode fazer em relação a esses recursos? Ele pode destinar a quem? Muito bem. A ideia original é o seguinte: o direito é todo feito para que haja uma ordem e as despesas públicas sejam feitas de acordo com o plano realizado ano passado na lei de orçamento. O que aconteceu agora foi que, com o estado de calamidade, nós permitimos que o executivo não respeite mais o plano do ano passado, ou seja, não respeite mais a lei de orçamento, para que ele possa alocar mais rapidamente e mais efetivamente os recursos públicos no combate ao coronavírus. Entendi. Na prática, esse dinheiro vai, o grande montante, vai para a saúde? Seria isso? Bem, o que se espera é que o dinheiro que tenha sido liberado vai, em grande parte, tanto para a saúde, para tratar os doentes, quanto também para tratar a economia. Porque não é só as pessoas físicas que vão sofrer, a economia como um todo, ou seja, o sistema econômico brasileiro, a nossa sociedade vai ter um impacto. E a gente precisa preservar os que estão doentes e proteger também os que não estão doentes. As pessoas que vão perder os empregos, as pessoas que vão ter dificuldade de pagar as contas. Então, tudo isso, o dinheiro vai ser usado para tentar mitigar os impactos de tudo isso em todos os aspectos da sociedade. E o texto aprovado, ele criou uma comissão mista, né, doutor, para acompanhar esses gastos, porque a gente sabe que a corrupção é um tema presente no Brasil e quando a gente fala de dinheiro liberado, a população tem receio. Então, essa comissão vai, entre aspas, fiscalizar esse gasto. Veja, nesse contexto, a maior preocupação não é a corrupção em si, porque ela é sempre uma preocupação, mas nesse contexto nós estamos muito mais preocupados com o dinheiro chegar no lugar certo, na hora certa, na velocidade certa. Então, o maior papel dessa comissão é decidir para onde esse dinheiro vai, porque os recursos são escassos, não tem dinheiro para tudo, não tem dinheiro para todo mundo. Então, nós primeiro precisamos decidir para onde mandar esse dinheiro. Então, essa comissão, formada por especialistas de várias formações, vai debater, vai decidir, precisamos mandar 1 milhão para cá, 10 milhões para lá, e para tentar combater a crise, e depois garantir que esse dinheiro chegue lá. E há tempo, né? E há tempo, porque o governo federal vai precisar muito que os estados se organizem e que os municípios implementem, porque a União não tem condições de implementar essas políticas no Brasil todo. Então, a ideia é de uma grande coordenação de todos os níveis de poder. Os municípios implementando localmente, os estados coordenando os seus municípios e a União ouvindo os estados e tentando alocar em cada estado o necessário para que a gente sobreviva esse período. A questão territorial também é um desafio nesse sentido, né? Nós somos um continente. Veja, é sempre um orgulho dizer que o Brasil é um continente, é um país continente com uma população gigantesca, um dos maiores países do mundo, uma das maiores democracias do mundo. Por outro lado, isso também significa que nós temos um continente para organizar e um continente para proteger. Então, é sempre um desafio. E fazer com que o dinheiro chegue lá na pontinha, naquele município mais afastado, naquela cidadezinha mais afastada, é o grande desafio. E, para isso, todos os níveis de governo precisam se coordenar, município, estado e a União. E o coronavírus já chegou nas 5 regiões. Até onde eu sei, já chegou em todos os lugares. Não tem jeito. Ele é um vírus com contágio muito rápido e muito fácil. E hoje as pessoas têm uma mobilidade muito grande, então elas se movimentam muito, muito rápido. Então é praticamente impossível segurar o avanço do vírus. O que nós precisamos fazer é nos estruturar e impedir que ele avance rápido demais, de forma que a gente possa lidar com isso e mitigar os efeitos negativos. E por falar em efeito negativo, esse estado de calamidade tem algum aspecto negativo? Bem, toda vez que a gente rompe com a ordem normal das coisas, não é uma coisa boa. Mas é uma exceção à regra porque a gente precisa ser mais ágil.
não dá tempo da gente seguir o curso normal das coisas no Brasil hoje. Então, o estado de calamidade em si não é ruim. O que causou o estado de calamidade é que é muito ruim, que é o coronavírus e essa crise nacional e mundial. Mas o estado de calamidade é um mecanismo adequado previsto na Constituição para que a gente possa lidar com esse tipo de problema. E há muito tempo não era acionado. Há muito tempo ele não é acionado. Eu não sei se ele foi acionado nos últimos 20, 30 anos. Eu não tenho memória da última vez que ele foi acionado. Na verdade, é uma coisa muito excepcional e, cá entre nós, acho que ninguém vai discutir que era necessário. Com certeza. Bom, sobre economia, tem uma pergunta aí que todo mundo está querendo saber e que o Matheus fez. Vamos dar uma olhada. O país vai entrar em recessão? E aí? Então, eu lamento, Matheus, mas vai. Lembre-se, nós já estávamos em crise, nós viemos de uma crise muito grande, a maior crise da nossa história. Nós estávamos começando a nos recuperar quando veio esse outro baque. Então, é esperado que nós entremos em recessão, se é que já não estamos. Só não estamos em recessão porque, tecnicamente falando, para estarmos em recessão, precisa de um tempo grande com a produção caindo. Qual que é o pré-requisito? Vamos explicar um pouquinho até o sentido, né, da recessão. Perfeito. Veja, todo mercado sobe e desce todo dia. Então, o fato do mercado subir um dia e cair 2 semanas não quer dizer que a gente está em crise, não quer dizer que a gente está em recessão. Sem ficar entrando em muitos termos técnicos para não assustar o pessoal, digamos assim, que quando a economia passa um período de tempo, aí 2, 3 trimestres, ou seja, 6, 9 meses, com a produção caindo, aí nós estamos tecnicamente em recessão. Então, a recessão é isso, é um período muito grande de queda na produção. Então, não dá para eu dizer agora que nós estamos em recessão, porque não deu tempo ainda. A recessão precisa de tempo. Mas, claramente, nós estamos em crise, claramente nós teremos um problema e acho inevitável que nós entremos em recessão, apesar de eu acreditar na recuperação rápida. Era isso que eu ia te perguntar, mas quanto tempo que ela pode durar? Será que até o final do ano, começo de 2021, a gente tem um fôlego maior? Vamos construir um cenário otimista. Vamos assumir que esta crise alcance o seu pico em abril, nós passemos maio lidando com isso e por volta de junho o pior tenha passado. Então, por volta de julho, a gente comece a reorganizar a vida. Provavelmente em julho nós teremos a recessão finalmente, porque passaram os meses suficientes, mas em agosto as pessoas vão estar de volta à vida normal, vão precisar reconstruir o que aconteceu anteriormente e eu espero que tudo não apenas volte ao normal, mas que nós voltemos a rodar a economia o suficiente para, se não eliminar as perdas, que não acho provável, mas pelo menos para mitigá-las. Então vamos falar um pouquinho das medidas, né, que foram anunciadas em coletiva pelo governo, né? Uma que é bem necessária até, e que está todo mundo falando, que é a ajuda mensal, o voucher de R$200 para os profissionais autônomos de baixa renda. Essa ajuda seria durante 3 meses, né? É uma quantia baixa, se a gente for pensar para uma pessoa que sustenta, por exemplo, uma família, né? Perfeitamente. Mas veja, primeiro, a ideia é dar algum dinheiro mínimo para essa parcela da população mais vulnerável, para que eles consigam sobreviver esse período. Por quê? Porque essas pessoas que vivem do próprio trabalho, que vendem serviço, elas vão ter uma demanda infinitamente menor do seu serviço, se é que vão ter alguma. Então, a ideia é dar algum dinheiro para que elas possam comprar os alimentos, os mantimentos de casa e sobreviver durante esse período. R$200 é pouco? É pouco sim, mas nós temos que lembrar que quando você soma tudo isso, nós estamos falando de mais de 15 bilhões. Eles anunciaram que são de 15 a 20 milhões de pessoas que teriam direito a esse voucher de R$200. Então, ao longo dos 3 meses, daria 15 bilhões. Perfeitamente. Então, nós temos as pessoas que vão receber auxílio do INSS, nós temos as pessoas que já recebem o Bolsa Família, e esse programa, salvo engano, ele é voltado às pessoas que não recebem nenhum desses benefícios. Benefício, exato. Portanto, é um benefício a mais para um país que já estava em crise, que já estava devendo mais do que arrecadava e que vai ter uma arrecadação muito diminuída. Então, é o ideal? Não. Mas é bastante para o que a gente pode fazer nesse contexto. Perfeito. Deixa eu dar um recado aqui, para você que ligou a TV agora, todos os dias, em 2 edições, uma às 13 horas e outra às 19, a TV Justiça está fazendo esse especial sobre coronavírus com temas relacionados, né, à mudança que a gente está vivendo, que essa infecção trouxe para vários setores do nosso país. E a gente não pode deixar de falar da questão empresarial, que é um ramo que já está sofrendo. Não vou nem falar que vai sofrer, porque já está sofrendo. Comércio fechado.
Veja, os empresários estavam... Primeiro, os empresários, os mais fracos morreram há 3 anos atrás. Os médio fracos morreram há 2 anos atrás. Os fortes mal sobreviveram ano passado e estavam esperançosos porque a economia estava começando a se recuperar. Esses que sobreviveram estavam muito felizes porque finalmente estávamos tirando a cabeça fora d'água. Com essa crise, é de se esperar que haja um grande número de quebras, um grande número de demissões, porque os empresários eles estão proibidos de rodar. Por exemplo, aqui no Distrito Federal se fechou quase todo o comércio, a gente só tem agora, se eu não me engano, supermercado, farmácia, padaria. Isso. E clínica médica, né? Tudo que é emergencial. Tudo que é emergencial está rodando, mas o grosso não está. Essas pessoas vão sofrer muito. Daí a importância das medidas, não apenas de crédito, mas também de postergação de pagamento de tributos, etc. Sem falar que vinha a Páscoa, que é uma data super importante para o comércio, para faturar. Os comerciantes já perderam a Páscoa. E já vinham produzindo, né? Ovos já de Páscoa, vinham produzindo, então já incorreram nos custos, mas não vão receber. As pessoas não podem sair para comprar ovos, estão de quarentena. E nesse clima, as pessoas já gastam menos, já estão preocupadas. Então isso vai gerar uma reação em cadeia muito grande, não só nos empresários, porque quando você afeta o setor produtivo, você também afeta os empregos, ao afetar os empregos, você afeta as famílias diretamente. Exato. Então, é de se esperar que essa crise tenha um impacto muito grande nas empresas e nas famílias. Por isso o governo também falou de um incentivo para quem não demitir funcionário nesse momento de crise. Seria um auxílio no pagamento de parte do salário, isso voltado para pequenas e microempresas, porque o desemprego vai ser aí uma das piores consequências, talvez, né? Eu acho que o desemprego vai ser uma das maiores consequências, com certeza. Porque, veja, apesar do coronavírus ser um vírus muito perigoso, pela velocidade com que se alastra, o número de mortes vai ser grande, mas a vasta maioria de nós não será afetada. No entanto, o desemprego vai afetar todo mundo. Então, esse efeito num paciente, que é o Brasil, que já estava um pouco combalido, vai demorar muito tempo para se recuperar. Eu continuo sendo otimista e eu espero que por volta de julho ou agosto o vírus não seja mais um problema, mas a economia continuará sendo. Teve uma medida também importante que eu queria que a gente tocasse no assunto, apesar de ser um pouco técnico, a gente vai tentar explicar para o público, né? Redução da taxa Selic de 4,25 para 3,75. O que essa queda traz de benefício para a gente? Muito bem. Vamos começar dizendo o que é a Selic. A Selic é quanto o governo topa pagar quando ele pega emprestado dinheiro do povo. Não é imposto, é quando ele pega emprestado do investidor. Quando o governo abaixa a Selic, que é uma taxa de juros, o que acontece é que todas as outras taxas de juros, a taxa do cartão de crédito, a taxa do cheque especial, a taxa do empréstimo ao consumidor, CDC, a taxa de empréstimo bancário, todas essas taxas também caem. O que o governo está fazendo, baixando a Selic, é diminuir o custo do crédito, porque muitas pessoas precisarão pegar dinheiro emprestado para sobreviver a esse período. Famílias, empresários, etc. Então, a baixa da Selic é justamente essa tentativa de baratear o crédito para que todo mundo consiga passar por esse período pesado. Eu vou até aproveitar aqui, estou abrindo o celular aqui na hora, porque o Ministério da Economia tuitou há poucos minutos, que as empresas com faturamento bruto anual de até 10 milhões passam a contar com uma linha de crédito com recursos de 1 bilhão do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Eles divulgaram isso justamente, que é uma linha de crédito para apoiar essas microempresas, né, durante essa pandemia. Então, vai de encontro com o que você está falando. Perfeitamente. Um dos grandes desafios é manter as empresas vivas, porque não há uma guerra, não há destruição de nada. Nós estamos afastados socialmente para diminuir o impacto do vírus. Vivendo um pós-guerra. Como se fosse um pós-guerra, mas nada foi destruído. Os campos não foram destruídos, as empresas não foram destruídas, as fábricas. Econômica, né, nós só paramos para evitar o contágio e, portanto, o afastamento social. Então, é um pouco diferente. Por isso que eu estou tão otimista com a recuperação. Porque assim que a pandemia for controlada ou mitigada, nós vamos voltar à vida rapidamente. Nenhum carro foi destruído, nenhuma fábrica foi destruída. A vida vai voltar rápido. Só que as empresas e os empregos precisam estar vivos para quando esse período chegar. Daí a necessidade de crédito para que as pessoas sobrevivam. Esse é o balão de oxigênio, é o ar para as empresas. E a Selic caindo, os empresários também se beneficiam? Todo mundo se beneficia. Com a Selic caindo, o empresário se beneficia porque as linhas de créditos para ele ficam mais baratas. As pessoas físicas que vão precisar de dinheiro
para rodar esses meses vão se beneficiar porque podem pegar empréstimos mais baratos e todos nós, como contribuintes, vamos nos beneficiar porque a dívida pública vai pagar menos juros. Perfeito. Agora, a gente ouviu uma expressão em inglês, né, todos esses dias, basicamente, nos noticiários, que é o circuit breaker. O que significa e quando que ele pode ser acionado no mercado financeiro? Muito bem. Circuit break é só a interrupção do circuito. O que isso quer dizer em português de verdade? Isso quer dizer o seguinte, a Bolsa de Valores, durante o dia, as pessoas estão comprando e vendendo ações o tempo inteiro. E assim funciona o mercado. E as pessoas, quando elas compram e vendem, elas estão refletindo o que elas acreditam. Quando a Bolsa começa a cair muito, e ela cai mais de 10%, a gente aciona o circuit break, ou seja, a gente interrompe a Bolsa, fala, ninguém pode fazer nenhuma negociação agora, dá um tempinho para as pessoas, dá 10 minutos, 15 minutos, meia hora, para elas respirarem, se acalmarem. Ah, então não dura nem um dia, é um período. Não, é um período. Tanto é que teve um dia que teve 2 circuit breaks no mesmo dia. Para quê? Para que as pessoas parem de agir única e exclusivamente com base no pânico. E causa pânico, né? Você vê o dinheiro sumindo, as ações descendo, e aí? Olha, eu diria para ti que a vida é um sobe e desce e que tem que ter um estômago de aço para aguentar esse tipo de crise. Mas que você é muito jovem, se você fosse um pouco mais velha, você ia lembrar que o Brasil tem uma crise a cada 6 anos. Então, todo mundo que está na Bolsa há 10 anos já viu pelo menos uma crise, essa é a segunda. O problema é que, como os juros caíram muito, a gente brinca que é CPF novo. Tem muito CPF novo na Bolsa, gente que nunca foi para a Bolsa. Aí botou o dinheirinho na Bolsa, eu botei toda a minha aposentadoria lá e, de repente, a Bolsa cai pela metade. É um desespero total, é um pânico, é normal. O circuit break serve para tentar evitar o impacto de curto prazo desse tipo de pânico. Mas, mais uma vez, sendo otimista, eu espero que a Bolsa brasileira se recupere e que quem tiver sangue de barata ou estômago de aço, sobrevive e aguente 5, 10 anos, vai recuperar as perdas. Vamos para mais uma pergunta? Claro. Da Ana Maria, pode rodar. O que esperar de 2020 depois dessa queda na economia? É um ano que começou complicado, né? Assim? Eu tinha tantos bons planos para 2020, achei o nome lindo, 2020, só tinha coisa boa. Mas a grande verdade é o seguinte, esse primeiro semestre vai ser um semestre muito difícil. Então vamos começar com as notícias ruins e depois a gente termina com as notícias boas para terminar num bom tom. Então, notícias ruins. Muitas empresas vão fechar, muitas pessoas serão demitidas, vai haver um desemprego e a economia vai frear. Mas eu espero que por volta de julho, agosto, essa etapa tenha sido superada e justamente porque não houve destruição do capital físico, ou pelo menos houve uma pequena destruição apenas, a gente vai conseguir se recuperar rapidamente. O que mais me preocupa são os impactos de longo prazo em como o mundo se organiza, porque todo mundo fechou suas fronteiras, as pessoas estão repensando a reorganização e o Brasil, que se beneficia muito de exportação, pode sofrer. Mas eu estou confiante num segundo semestre bastante positivo depois que a gente chegar no fim do poço. O Ministério da Economia também está estudando aí uma nova liberação dos saques do FGTS, que foi uma medida usada, né, tem pouquíssimo tempo, para dar uma injeção também na economia. Quer dizer, então, que funcionou? Será que vão usar de novo desse artifício? Então, a ideia do FGTS vai na mesma linha das outras medidas, que é o quê? Eu estou liberando dinheiro das pessoas para que elas possam usar para sobreviver durante esse período e, assim, também manter vivos fornecedores e isso é bom para a economia. Então, o dinheiro do FGTS normalmente é usado para financiar a obra de saneamento, projetos de longo prazo de infraestrutura nos municípios, mas neste momento nós estamos preocupados com o curto prazo. Então, é muito mais importante liberar o FGTS para as pessoas do que retê-lo. Inclusive, se o ministro pudesse liberar meu FGTS, eu adoraria. Fica aí, hashtag fica a dica. Tá certo. Vamos falar de INSS e das pessoas que estão doentes ou que podem ficar doentes, né? O INSS anunciou que vai liberar o auxílio-doença para os segurados sem que aquela perícia, né, aquelas longas filas, sem que aquela perícia física precise ser feita, até para não, né, evitar a aglomeração, enfim, e o vírus está no ar, a gente sabe disso. A medida vale para qualquer doença, inclusive para o coronavírus, e também é mais dinheiro saindo do Estado. Perfeitamente. Qual a ideia? O INSS, ele é um instituto, é como se fosse um grande seguro social para proteger as pessoas em caso de saúde, em caso de doença e de acidente. Isso já é a função dele. O que o governo disse foi, olha, normalmente quando você tem um acidente ou uma doença,
eu preciso que o meu médico dê uma olhada para saber se isso é verdade, dado que nem todo mundo é anjo. Então, a gente faz essa perícia prévia. O que o governo está dizendo eu preciso que você tenha acesso aos seus recursos rapidamente. Então, não vou mais fazer esse teste, pelo menos por este período, para que você tenha acesso a esse seguro social rapidamente e assim esteja protegido na necessidade de doença ou da sua falta. E isso é bom porque vai proteger uma parcela vulnerável da população que ou ficou doente, qualquer tipo de doença, inclusive coronavírus, ou sofreu algum acidente. Então, isso é bom e aumenta a liquidez no mercado. Bom, a gente falou de várias medidas, né? O governo deve injetar aí, no total, 143 bilhões na economia. E mesmo assim, eles dizem que não é suficiente. Existe um termômetro para a gente medir quanto é necessário para um país se recuperar de uma crise dessa? Olha, a grande verdade é que nós vamos precisar de tempo para saber o tamanho do baque e o quanto tempo ele demora para voltar. Quanto mais liquidez, ou seja, quanto mais dinheiro eu colocar disponível na economia, menor a chance desse baque ser grande. Então, mais eu mitigo este problema. Agora, a gente nunca sabe o quanto é o suficiente e eu tenho que lembrar também que o Estado tem uma quantidade limitada de dinheiro. Porque se o Estado tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, ele poderia dizer, não, fiquem todo mundo em casa, eu vou mandar para vocês várias cestas básicas, um pacote do Netflix, né, e uns brinquedos para os seus filhos não matarem você até acabar essa quarentena. Nós não temos condições de fazer isso. E os doentes vão demandar demais o sistema de saúde. Então, eu estou precisando emergencialmente investir na expansão de respiradores e outros equipamentos no sistema de saúde. Preciso manter a economia rodando, porque está todo mundo parando. E preciso proteger a parcela da população mais vulnerável. Os que ficaram doentes, os mais pobres, os que não têm condições de se manter sozinhos. Então, todas essas medidas em conjunto estão tentando alcançar vários tipos da população e mandar dinheiro para dentro da economia, num país que vai arrecadar menos. Temos que lembrar que, se todo mundo está comprando menos, se todo mundo está produzindo menos, o Estado vai arrecadar menos. Então, o Estado tem menos dinheiro, mas precisa gastar mais. Portanto, nossa dívida pública vai aumentar e nós vamos ter que pagar com esse dinheiro no futuro. Será que depois disso tudo não vai vir aí um novo formato econômico que vai ajudar o Brasil? Não tem uma lição boa que a gente pode tirar disso? Bem, podemos sempre fazer uma análise positiva. Vou dar uma de Nostradamus. Eu acredito que no final do ano passado, por várias razões, o ímpeto reformista do governo já tinha se esgotado. Então, as grandes reformas que são necessárias, reforma da administração pública, reforma tributária e reforma eleitoral, não seriam feitas mais neste governo. Com esta crise, eu acredito que o ímpeto pela reforma possa voltar ao Congresso Nacional e nós possamos ver uma ou duas reformas estruturais de longo prazo muito importantes que não seriam feitas. Então, se você me perguntar qual é o seu melhor cenário dentro desse cenário horrível que nós estamos vivendo, esse seria o melhor cenário. O Congresso Nacional e o governo federal aproveitarem a crise para dizer, ok, precisamos mudar. Então, aproveitar que o brasileiro entendeu que nós estamos vulneráveis, como todo mundo, todos os países estão nessa situação, e aproveitar para fazer o dever de casa e mudar algumas coisas que nós precisamos mudar, em especial tributário, administrativo e eleitoral. Agora, a última mudança que o Congresso fez, desfez cerca de 15% a 20% da reforma da Previdência. Num contexto como esse, isso é um pouco preocupante. Então, no pior cenário, pode ser que eu esteja sendo otimista demais. Ivo, antes da gente encerrar, eu queria que você, como doutor em economia, desse dicas para os empresários, para os microempreendedores que estão desesperados nesse momento. Existe alguma dica que a gente pode dar, ou pelo menos para acalmar, né, os ânimos nessa hora que você não tem faturamento, que você tem que pagar funcionário, não tem mercadoria saindo? Bem, a primeira dica que eu diria é não se desespere. Por quê? Porque as coisas vão melhorar. A segunda dica seria, se você tem um advogado para te ajudar nesse período, consulte seu advogado, porque certas coisas feitas de forma assodada podem te gerar prejuízos maiores depois. Tem mecanismos legais para lidar com todos os tipos de problema. Tem problema tributário, o governo soltou uma medida, tem uma forma de você postergar o pagamento. Tem questões contratuais, tem dispositivos no Código Civil e tem um dispositivo na lei do coronavírus
que ajudam você a lidar com isso. A própria CLT tem previsões sobre isso. Se o empresário não se desesperar nesse momento, tiver cabeça fria, que é uma característica típica de empresário, e navegar essa crise com mais calma e consciência, ele vai aumentar a chance dele sobreviver. Mas lembrem-se, gente, não é o fim do mundo, é só uma crise, mais uma das muitas que já vivemos. A gente nunca viveu uma talvez tão grave quanto essa, né? Mas vai passar. Vai passar. Obrigada, doutor. Disponha. Obrigada a você também que esteve conosco até agora. Reveja esse e outros programas do nosso especial Coronavírus. Tá lá no YouTube, acessa lá, TV Justiça Oficial, se inscreve no canal e eu te espero na segunda-feira com outro tema. Tchau, tchau.